Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do blog Super Vendedores. E hoje eu vou conversar com o Marcelo Baratella. Marcelo, seja bem-vindo aos Super Vendedores. Obrigado. Eu queria agradecer a presença aí de todos que estão nos vendo, né? Certo. Todos os super vendedores que estão aí de plantão. Tenho certeza que o papo vai ser bem agradável. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Baratella, eu sou palestrante de vendas. Eu também sou professor de vendas de MBAs, como da USP, também dou aula na FAP, na Fundação Dom Cabral. Dou também curso de liderança no Instituto de Performance em liderança para grandes companhias. Legal. E nesse mundo de vendas a gente faz um pouquinho de tudo, né? Também certeza. sou coaching de vendas, sou consultor também colunista da Venda Mais. Acho que todo mundo conhece a Venda Mais, o nosso Raul Candeloro, o Marcelo Caetano. Também faço parte desse time, a gente escreve nas colunas. Em breve aí vamos aparecer aí no Circuito Venda Mais para todo mundo, para agregar também. E também sou trainer da Venda Mais Small Business, que é um outro negócio da Venda Mais, que é para a gente treinar pequenas empresas também que necessitam, como os grandes, necessitam também de um auxílio, né? Além de ser executivo, né, de grandes empresas que eu já passei em toda a minha carreira aí. Legal, show de bola. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, né? O que faz uma equipe campeã de vendas? Ou seja, as 5 ações fundamentais para garantir o sucesso. Então eu queria abrir esse bate-papo, Marcelo, com a seguinte pergunta, né? Afinal de contas, o que é uma equipe campeã de vendas? Olha só, a gente que passa por consultoria, treinamento, tá perto dos grandes centros e dos grandes empresários, essa é uma pergunta que todo mundo faz pra gente, né? Certo. Poxa, se eu soubesse ter a certeza de responder isso, assim, a gente é muito longe. Mas a gente tem muita coisa que a gente observa nas equipes e que dão certo, né? E é o que a gente quer falar hoje aqui. É o que anda dando certo, né? E a gente está num momento agora difícil, é um momento de crise, é um momento que só se fala nisso, é um momento onde as pessoas precisam realmente aumentar a receita. Tá. Então, o que a gente enxerga hoje é que não temos, antes de falar da equipe campeã de vendas, a gente tem que falar do que está acontecendo com a gente. Certo. O que é, na verdade, hoje uma crise que eu não chamo só de uma crise econômica e política, mas é uma crise hoje de restrição do consumidor. Tá. O consumidor vai continuar comprando, só que ele vai comprar menos ou ele vai começar a estudar mais para comprar. E o que a gente está observando é o seguinte: as equipes estão com uma crise de competência. Se vendia as coisas, agora as pessoas precisam vender. E a gente está observando assim, que em 90% dos casos as empresas não sabem vender. Tá. Então, uma equipe campeã de vendas, ela tem que, sobretudo, ela tem que ser uma equipe bem informada. Muito bem informada, né? Bem informada no seguinte sentido: de saber por que o cliente dele compra da empresa dele. Ok. A gente faz essa pergunta, as pessoas não sabem responder, não conseguem responder. Por que o cliente não compra da empresa dele? Tá. Quem que está envolvido no processo de decisão desse cara? Ok. Quanto é que ele tem no bolso para comprar? O orçamento que ele tem para comprar? O que ele precisa dizer para o cliente comprar dele? São muitas coisas que ele tem que saber, está bem informado, para poder responder. O que o cliente comprou da última vez? Ou o que o cliente quer mudar dessa vez? Quer dizer, o que seu concorrente está oferecendo? Tá. Essas perguntas são estratégicas, né? E uma equipe campeã de vendas, ela tem que saber responder tudo isso. Tem que estar preparada para tudo isso. Então ela tem que... Assim, o nome do jogo hoje é informação e atitude. Ok. Né? Porque não adianta só ter informação se o como fazer e o querer fazer não estiverem juntos com essa equipe. Certo, não estiverem caminhando no mesmo caminho, né? Perfeito. Se não tiver, com certeza o conhecimento ele é adquirido, mas o que a gente vai fazer com esse conhecimento? Eu falo muitas vezes isso nas minhas palestras ou nos encontros que eu tenho, que o conhecimento ele é ótimo. A gente tem conhecimento hoje que nós estamos nesse mundo na internet, a gente tem muito conhecimento, mas o que a gente faz com ele? O conhecimento sem aplicação, ele não serve para nada. Então, hoje, o vendedor tem que estar muito aplicado no que ele faz, disciplinado no que ele faz. Entendi. E vamos agora falar um pouquinho das características, né? Quais são as características dessa equipe? Olha, a gente já até chegou a comentar um pouquinho, né? Além dessa questão do conhecimento, mas eu gosto de fazer analogias, né? Vamos pensar assim
claro, um time de futebol, para que todo mundo entenda mais fácil. Tá. Hoje eu tenho um time de futebol, eu tenho várias posições, eu tenho uma equipe, né? Eu tenho uma equipe. E todo mundo precisa exercer o seu papel, a sua função corretamente. Ou seja, fazer o que tem que ser feito. Ok. Né? E o que a gente mais vê hoje, assim, empresas de sucesso onde os clientes falam, nossa, essa empresa é sensacional. Eles fizeram tudo o que tinha que ser feito. Nossa, como eles são bons. Eles indicam essas empresas para outras. Quando, na verdade, isso era óbvio, tinha que existir, né? Então, assim, existe um conjunto de características nesse time que tem que estar enraizado para que todos operem ou exerçam a sua função da maneira que tem que ser feita. Entendi. Primeira coisa que eu acho que é uma característica importante que a gente sente muita falta é paixão. A pessoa tem que ter paixão pelo que ela faz. Por quê? Senão não vai ter aquela questão das frustrações não serem eliminadas, né? Porque o vendedor, ele vive de tomar porrada. Ok. Ele vive de nãos, ele vive o dia inteiro sofrendo objeções. E ele tem que ser apaixonado, porque se o cara é apaixonado, ele tem um pouco mais daquilo que a gente chama de efeito borracha, né? Da resiliência, dele voltar logo pro campo de batalha e falar, não, eu vou continuar marcando porque eu preciso marcar. E eu vou marcar até o fim do jogo. E dentro desse time, o cara precisa também ter uma clareza para onde é que ele tem que ir. Tá. Falta muito a gestão de indicadores hoje das equipes. Saber para onde está indo, qual é o propósito, sabe? As pessoas fazem muito listas do que elas têm, os vendedores fazem muito listas do que eles têm que fazer. Ok. E eles não colocam listas do que eles não têm que fazer. Perfeito. Ter foco é uma das frases mais célebres que eu já li e aplico, ter foco é também saber dizer não. Exatamente. E o que acontece? Hoje as pessoas querem fazer, são fazedoras, mas não se planejam para isso. E o que acontece? A maioria fala assim, Marcelo, por favor, eu preciso melhorar minha administração de tempo, que é isso que é o meu grande problema. Não, o seu grande problema não é administrar o tempo. O seu grande problema é não ter foco. Perfeito. O foco expande, né? Se você for aproximar assim um livro da sua cara, você vai chegar a uma letra. Ok. Expandiu, é naquilo que você tem que ir, né? Agora, você tem que também ter as chavinhas, né, cara? O momento da prospecção na semana, o momento onde você tem que fazer as suas visitas. Né? Eu gosto muito de vendedores que ligam pra gente e falam, posso marcar visita com você? Posso. Que horas que você quer a visita? Ah, de manhã. Tá bom, de manhã que horas? Entre 9 e 12 horas. Tá bom, entre 9 e 12 horas pode ser às 10 horas. Sabe, foco. Sim. E o cara liga pra você às 9h55. Certo. Porque ele tem disciplina. E você sabe quem é que está te ligando. Porque você está esperando. Você combinou com ele. E aí você não vai dar atenção para ele. E ele vai voltar a falar com você porque ele tem comprometimento. Ele tem organização. Né? Ele tem o lado da iniciativa e da acabativa, né, que a gente fala. Porque o cara começa e não termina. Né? Aquela história da persistência. E não insistência. Okay. Os vendedores confundem muito. Sabe aquele vendedor chato, insistente? Quando de repente a gente encontra o persistente, que o cara faz coisas diferentes. Certo. Para falar com você, mas para falar da mesma coisa. Essas características são importantes. Né? Uhum. Fazer o que é combinado. Né? Entregar o que você combinou. Não tem coisa mais nobre que você fazer isso. E está em falta nos dias de hoje. E aí você fala, pô, Marcelo, mas é isso que eu vou ser, para ser campeão de vendas, eu preciso fazer tudo isso, mas tudo isso é óbvio para mim. Exatamente, era isso que eu queria citar. Isso deveria ser normal, né? Deveria ser normal. Então, e não se estão fazendo, não se faz. E é muito, muito comum. Né? Então a gente... eu mencionaria assim, umas 10 características principais, mas a paixão é importante, o propósito é importante, o conhecimento, como eu tinha falado, era super importante, mas sem a iniciativa e a acabativa as coisas não vão, sem o conhecimento. Né? Eu acho que uma coisa importante também que a gente deixa de lado é um pouco o espírito inovador. Certo. Né? E as pessoas confundem um pouco com inovar e criar. Né? Certo. Eu falo assim, gente, inovem. Inove a sua ação. Né? Inovar a sua ação desculpe os criadores de plantão, mas é copiar e fazer melhor. Certo. Sabe, na nossa cultura de consultoria, o que a gente mais faz é pegar as melhores práticas e aplicar em outros territórios. Entendi. Pegar o que as pessoas têm de melhor e aplicar. E aí o cara fala, nossa, você fez milagre. Eu falei, não, eu simplesmente fiz o que está sendo feito. Mas não está sendo feito pela pessoa que estava ali, naquele lugar, né? E me conta uma coisa, eu acho que quem está nos assistindo agora deve estar se perguntando isso. Você teria algum exemplo
para dar justamente... a gente vai contribuir, mas eu queria ouvir de você, Marcelo, um exemplo de inovação em vendas, ou seja, na forma de prospectar, na forma de fechar, de entrar em contato com o cliente fazendo um follow-up. Você teria um exemplo? Olha só, tem uma coisa muito interessante que as pessoas estão fazendo com o WhatsApp, por exemplo. Certo. Eu estou vendo, porque assim, a tecnologia, ela tem que vir para ajudar, né? Perfeito. E a gente fala, poxa, quanta gente usa, as pessoas usam errado, né? A tecnologia, principalmente o WhatsApp. E eu já vi muitos clientes meus, clientes de empresas pequenas, porque a gente só fala de empresa grande, mas clientes pequenas. Eu tenho um cliente meu de uma panificadora, ele tem 5 panificadoras. E sabe o que ele avisa os clientes dele? A fornada do pão. O horário da fornada do pão. Que é coisa mais pura que isso e gostosa de se receber. Fala, seu pão já está quentinho, pode vir aqui. Que legal. Ele tem o quê? Um grupo com clientes? Ele tem um grupo de clientes e ele pede permissão. Gente, olha que importante que eu vou falar. Peça licença para falar com o seu cliente. As pessoas vão falar sim. Então ele pede permissão para mandar o WhatsApp. E ele explica o porquê. Então peçam permissão para o cliente, depois venham com o porquê que vocês estão pedindo aquilo. Perfeito. Eu duvido que um cliente vai falar para você. Não. Fala assim, olha, vou te fazer uma pergunta, você me permite? Claro, já é educado, né? Sim. Fala assim, eu vou te fazer essa pergunta porque é o seguinte, se eu te fizer algumas perguntas, se você me responder elas corretamente, eu vou ajudar muito a você resolver o que você precisa. Vamos começar? Tá. Cara, só um maluco que está do outro lado e que está te recebendo vai falar que não quer. Não quer ouvir que você vai resolver meu problema, cara. Pô, né? Com certeza. Então assim, eu coloquei um exemplo super prático e simples de uma coisa. Por exemplo, seguradoras também. Tem algumas seguradoras, as pessoas estão mandando o WhatsApp avisando, olha, faltam 2 semanas para o seu seguro vencer. Eu já tenho 3 cotações para você. Legal, que legal. E uma é mais cara, mas com mais produtos agregados, uma intermediária e uma outra que eu sei que você está na crise, você está na pendura, talvez essa aqui vai servir para você. Legal. Ou seja, o vendedor também, ele é muito bacana nesse sentido, quando você dá as 3 opções para o cliente, porque mostra que você não é interesseiro. Certo. Mostra que você não quer só vender coisas caras, você quer vender realmente o que ele precisa. Tá. Então, essa é uma dica prática para você usar a tecnologia que é grátis de uma maneira bem criativa, né? Agora Legal. tem muitas outras aí. Não, bacana. Você tem uma também? Eu tenho, eu queria compartilhar. Então, é o seguinte, essa é uma dica de prospecção. É algo que aconteceu comigo, mas não foi planejado, vou ser sincero. Mas no momento em que eu percebi o poder, eu investi nisso. Então, quando eu vou em busca de um novo cliente, eu sempre frequentei muito café de negócios, networking da associação comercial aqui da cidade. Enfim, ambientes onde eu podia me inserir no ambiente que tivesse empresários e que eu pudesse trocar cartão e apresentar o meu serviço. Só que eu percebia que nesses ambientes também estavam os meus concorrentes. Então era natural eu conhecer os meus concorrentes, né, pessoalmente, mas eu sabia que eu estava conversando de repente com o Marcelo, que é um dentista e precisa de uma solução de marketing digital. E ele também poderia conversar com um concorrente meu e etc. E olha que interessante, isso é inovação, isso é você se tornar inovador na forma de você prospectar. Eu comecei a frequentar eventos de outros segmentos. Então, eu vou dar um dos exemplos que eu atuei bastante e conquistei bons clientes. Eu fui junto com um amigo que é arquiteto, eu fui num evento voltado para arquitetos. Mas olha que interessante, eu não entrava falando do meu serviço ou da minha empresa. Eu entrava na roda, começava a conversar, perguntava do processo criativo deles, etc. Bom, batendo papo mesmo. E aí era natural que aquela rodinha ou aquela pessoa que eu estivesse conversando me perguntava, poxa, mas você é arquiteto? De qual escritório? Eu falava, não, eu sou o Leandro Munhoz, da Eagle X Marketing Digital, e ali eu tinha uma brecha para, de repente, trocar um cartão com o cara. Então foi uma forma muito interessante, inovadora, de eu buscar novos clientes de um outro mercado e que você, na tua realidade, você que está nos assistindo, se você pegar a ideia, você consegue transportar para a tua realidade. Né? Sem dúvida. Se você vende produto, talvez você tenha que fazer alguma coisinha diferente. Mas sem dúvida. Se você sair daquele ambiente onde você está com seus concorrentes e ir para um outro onde você não tem concorrentes do seu lado, vai ser uma oportunidade muito grande de você conquistar clientes. Não, você está falando uma coisa interessante. Toda a minha palestra,
Agora não vai mais virar coisa inédita, todo mundo vai saber. Primeira coisa que eu faço, eu peço para todo mundo levantar os cartões de visita na mão. Certo. Pasmem, a gente faz uma palestra de vendas e 30% eu tenho cartão de visita na mão. Aí eu faço o seguinte, eu dou 5 minutos para todo mundo trocar cartão. E as pessoas trocam cartão, até perguntam, alguém já marcou visita para segunda-feira? E incrivelmente aparece um, cara, esse cara tem a ver comigo, putz, não sabia e tal, né? E eu falo para as pessoas, ande com o cartão de visita, que é a coisa mais inovadora de que você nunca esqueceu o cartão de visita, as pessoas esquecem o cartão de visita. E acaba indo ser, em vez de ser uma coisa que deveria ser óbvia, passa a ser inovadora. Certo. Porque muita gente não tem. Olha que coisa maluca, é o que você falou, você está indo num lugar que vão ter clientes para você, certo, mas que não diretamente você estava inserido naquilo. Exato. Né? E nem era diretamente o meu foco. Eu estava ali para conversar, de repente tomar uma cervejinha e tal. Isso. E aí... Fica até mais tranquilo, né? Sim. Não fica com ar de que você está vendendo, porque você não foi lá, aquela prospecção ativa, né? Exato. É uma coisa mais suave, né? Exatamente. Legal. Vamos lá. Muito bacana, muito bacana. Vamos seguir. Eu queria conversar com você sobre as 5 ações fundamentais para garantir o sucesso. Né? Perfeito. Porque a gente está falando de equipe campeã de vendas, mas o que uma equipe campeã de vendas deve fazer? Eu queria que vocês prestassem atenção agora. Eu vou falar 5 coisas, e você fala, pô, Marcelo, mas você vai falar de 5 coisas que eu já sei. Okay. Mas olha, tentem fazer as 5 coisas bem feitas. Eu garanto que vocês vão estar no topo do pódio de onde vocês estiverem agora, no negócio de vocês. Primeira coisa, gente. Anotem aí. Número 1. Eu tenho que fazer o que o Leandro acabou de falar que ele precisa fazer. Prospectar negócios. Só que eu prospecto negócios aumentando constantemente a minha carteira de clientes. Tá. E olha a palavra, constantemente. É o que os vendedores não fazem. Tá? Prospectar, as pessoas prospectam, mas não constantemente. Entendi. Que aí, o que acontece? Em momentos de crise, momentos difíceis, eu tenho poucos clientes, minha carteira está bem significativamente estagnada, diminuindo. E o que acontece? Eu fico com medo de perder a venda. Quando eu fico com medo de perder a venda, o que eu faço? Eu lanço logo o D, né, que eu chamo o D da desgraça da equipe de vendas, que é o D do desconto, né? Eu começo a dar desconto, eu começo a ceder, eu começo a dar prazo, eu começo, enfim, entregar tudo que o cliente queria, porque eu tô com medo de perder a venda. Então, você não quer ter medo de perder a venda? Aumenta constantemente sua carteira. Certo. Cria um hábito de prospectar. Então, assim, tem pouco cliente, carteira está estagnada, tem muito cliente que não conhece a tua empresa. Uhum. Pouca venda surpresa, sabe aquela venda surpresa? Venda surpresa as pessoas acham que é a venda que cai do céu. Não é. Venda surpresa é aquela que você prospectou, o cara não comprou de você, e um belo dia ele te bate lá na sua porta ou no seu site e fala, quero comprar de você. Tá. Surpresa não, cara. Você prospectou um dia, ele sabe que você existe. Entendi. Bom, esse é um primeiro ponto importante. Ok, Marcelo, eu tô lá aumentando constantemente minha carteira, o que eu faço depois? Você tem que manter essa carteira, você tem que fidelizar o cliente, você tem que maximizar ao máximo os atuais clientes. Tá. E aí entra o nosso famoso problema, que até na Venda Mais vai sair na próxima edição, que é pós-venda. Ok. Né? As pessoas não fazem pós-venda. E as pessoas têm uma confusão tremenda do que é pós-venda, né? Então, pós-venda são muitas ações, né? Uma delas é essa, da seguradora. Que o cara já compra de você, ele já é seu cliente. Você está avisando ele, olha, você vai voltar a comprar de mim. Então é que eu te dei 3 opções para você comprar, você só tem que escolher agora. Entendi. A gente continua esse ciclo. Isso é pós-venda, né? É continuar vendendo para as pessoas que a gente já vende. É muito mais barato, né? Vender para as pessoas que a gente já vende. É muito mais barato. Acho que você tocou num ponto-chave. É muito mais barato, é muito mais prático. Você está com a sua carteira na mão. Uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, é o relacionamento, né? Você já tem um relacionamento com aquela pessoa, com aquele cliente que você está conversando. Então a venda ela torna-se muito mais fácil. Mais rápida, mais assertiva, você não precisa conversar muito. Exatamente. Você já sabe, né? O relacionamento ele nunca vai eliminar a objeção, né? Por mais que você tenha relacionamento, sempre vai ter um ponto ali na tua proposta comercial que o cliente vai apresentar uma objeção. Mas quando você trabalha o pós-venda, você trabalha o relacionamento, você vencer essa objeção ela é um processo muito mais natural do que quando o cliente não te conhece. Concorda? Exato, concordo totalmente, isso é fato. E por isso que a gente tem que estar focado nisso, né? Imagina, eu estou aumentando minha carteira e conversando com os meus clientes atuais, eu estou fazendo 2 tipos de contato, 2 relacionamentos, os novos e os atuais.
Certo. Sem falar que eu vou começar a mexer na carteira dos ex-clientes. Dos clientes que eu perdi e que de alguma forma eu já tenho o contato dele. Né? E aí a gente vai para uma terceira etapa, onde eu tenho contato, não necessariamente eu vou vender de novo para ele. Então aí, se eu vender de novo para ele, eu tenho que aumentar muito a taxa de conversão. Né? Ou seja, quantas pessoas eu converso, quantas pessoas eu visito, quantas pessoas eu vendo. Perfeito. Porque a taxa de positivação é uma coisa super conhecida, só que as pessoas não controlam. Exato. Né? E eu chego para grandes empresas, eu falo, qual a sua taxa de positivação? Quantas pessoas entram nas suas lojas e compram? Eu falo, não, mas entra muita gente na minha loja, não dá para medir. Eu falo, olha, você está perdendo uma grande oportunidade. Sim. Sempre dá para medir. O que tem de equipamentos tecnológicos para usar em grandes empresas, ou grandes lojas, ou grandes locais, ou venda de serviço que você não tem tantos contatos, é mais fácil de controlar, mas o cara está constantemente visitando, fazendo relatórios, ele não tem esse controle. Ou às vezes, ele até conseguiria fazer esse controle, mas às vezes ele está tão naquela correria do dia a dia que ele não para nem para analisar. Não para para analisar. Às vezes ele tem até o controle pronto para ele, Sim. Mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Eu tenho um cliente meu, que é uma grande indústria de sapatos, que ele tem 25 KPIs para controlar. Poxa. Eu falei, que maravilha, para que você precisa de consultor? Ele falou, mas eu não sei o que fazer com isso. Eu falei, eu sei disso. Eu fiz essa pergunta para você me responder isso, né? O que você faz com isso? Nada. São 25. Eu falei, sabe o que você precisa ter? 5. Perfeito. Pra você controlar. Então, assim, até o Jorge Paulo Lema, outro dia eu estava vendo a geração D, né? E ele estava lá falando que ele tem 5 coisas que as empresas dele controlam, 5 metas, 5 indicadores, 5 amigos para você fazer na vida. Cara, 5 é mais fácil. É um número que você consegue controlar, né? Tá na palma de uma mão, não é? Exatamente. Não, mas é muito mais fácil. Agora, se você tem 5 coisas importantes por dia e faz as 5, imagina vezes 240 dias úteis. O que nós vamos ter, né? Bacana, então eu tenho lá, aumentei constantemente a minha carteira, maximizo, fidelizo os meus clientes, aumento minha taxa de conversão. E aí o financeiro fala, e o retorno? Aí eu falo, gente, vamos vender mais caro. Aumento constante do ticket médio. Perfeito. Né? A gente tem que olhar para isso. É outra coisa que a gente não controla direito. Quantas vendas você faz, o cara sabe. Tá. Mas quanto que é o seu ticket médio? Ou seja, quantas vendas você faz, o número médio da quantidade, né, do valor dessas vendas. Tá. E as pessoas não sabem. E aí você pode aumentar R$10. No final de um período de um ano, esses R$10 é muito dinheiro. Sim. Imagina, de repente, imagina o volume que você não vende e o acúmulo disso num determinado período, tanto que não é a mais, né, na sua cabeça. Então, eu acho esse tópico muito interessante. Como é que o profissional que está nos assistindo, ele pode aumentar o ticket médio? Então você já comentou, ele pode aumentar o preço, mas dependendo do mercado dele, se for um mercado de commodity ou de alta concorrência, ele não consegue fazer isso. Mas você citou um outro ponto que eu achei assim formidável, que é você trabalhar o mix de produtos ou o mix de serviço. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho desse e depois explanasse se existe mais algum método de você vendedor, aumentar o seu ticket médio. Sim. Olha só, o que você falou é fantástico, porque quando a gente está fazendo, principalmente, administração de carteira, né, de clientes, a gente percebe que cada cliente tem uma predileção em determinado produto, né? Alguns mais, outros menos. E o que a gente mais vê, a falta hoje, quando a gente fala de aumento de ticket médio, é que as pessoas acham que elas têm que vender aquele produto mais caro. Quando, na verdade, ela tem que vender produtos para o ticket ficar mais caro. O cliente tem que ser considerado o ticket médio. Então, assim, eu vendo uma calça. Tá. Não consegui vender outro produto, vamos vender o cinto. Certo. Eu acho assim, quem nunca foi comprar uma camisa e no momento em que você estava experimentando uma camisa, o vendedor, muito elegantemente, te ofereceu uma gravata. Claro, né? E ele te oferece uma gravata como se fosse uma coisa... Como é um valor muito mais baixo do teu produto, né? Sim. Você, às vezes, não considera aquilo o produto que você comprar e é uma coisa adicional e que você não dá muito valor. Mas que, às vezes, a margem daquele produto é tão maior, tão significativa, que, às vezes, se ele vendesse mais gravatas dessa forma, é melhor do que ele vender muitas calças. Então, o negócio dele é vender a gravata e ele te vende a calça. Certo. Olha só que coisa fantástica.
o inverso também é verdadeiro. Agora, a gente acha que às vezes as coisas são muito mais caras e tem uma maior margem, não. Então eu acho assim, que se o vendedor focar em fazer as vendas adicionais, já vai ter um grande ganho, né, do que querer aumentar, né, o preço. Uma outra coisa de você não vender, aumentar seu ticket médio, é não dar desconto. Perfeito. Porque a gente fica pensando só no lado, né, da anomalia de cima e a de baixo. Então, às vezes, eu vender o produto pelo preço que ele já está, já é fantástico para você aumentar o ticket médio. Por quê? Ele já teve um aumento. Então, o que eu acho é o seguinte, vamos pensar em 3 coisas. Vender mais caro, legal, vender mais caro, vender pelo preço cheio, e vamos fazer uma venda adicional, porque, gente, isso faz fazer a diferença. Acho que já considero bastante isso. Legal. E a gente chega no último item, para não cansar aí o pessoal, porque é muita informação. Com certeza. Que é equipe bem treinada vende mais. Marcelo, eu não quero vender, eu não quero treinar minha equipe, que é muito caro o treinamento, tem que contratar as pessoas. Eu não falei que você precisa contratar as pessoas para treinar. Eu acho que contratar as pessoas para treinar é fantástico, é importante, agrega, né? Porque eu vou falar até por quê. Mas eu pergunto para as pessoas, e se você não treinar as suas pessoas? Eu quero fazer, eu vou treinar, mas aí vem a concorrente e leva a pessoa. Eu não vou treinar porque ele vem aqui para dar um trampolim para ir para outro lugar. Eu falei, e se você não treinar? Ele vai ficar ali, afundando a sua empresa. Então, assim, esse é um pensamento muito pequeno, né? Pessoas que pensam assim. Aí o cara contrata um treinamento do fornecedor, que eu acho bacana. Que o fornecedor quer treinar, mas para quê? Para vender o produto dele. Claro. E as vendas do produto dele começam a subir. É mágica? Não, é foco. Certo. Jogou foco naquilo, deu premiação para aquilo, o vendedor só olha para aquilo. O que ele faz? Vende o produto que o fornecedor. Perfeito. Só que o mix de produto e o restante? E a sua prateleira, como é que fica? Né? Aí você começa a ter problemas de estoque, começa a ter problemas de giro de outros produtos, problemas com outros fornecedores. Né? Então, assim, treinar por treinar, uma coisa genérica, também acho que não deve ser feito. Treinar só com motivação e pouca ação, também não acho. Acho que treinamentos bons, você tem que ter tarefa para fazer. Tem que ter fundamento, né? Tem que ter fundamento. Você tem que ter uma cobrança futura do que a pessoa aprendeu, porque só se aprende fazendo. Isso não é clichê, isso é verdadeiro. Né? Todos os meus treinamentos eu gosto de fazer o seguinte, tá bom, você quer me contratar para treinar? Só que tem uma coisa, você vai fazer? Eu posso ver você fazendo? Eu quero você aplicando e vendo você aplicar, senão... Tem muita gente que faz treinamento muito repetitivo também. Isso é uma coisa que não funciona, porque, beleza, a repetição, não é a repetição que vai fazer as pessoas entenderem? Mas às vezes se repete uma coisa só. Então você tem que fazer treinamentos que vão agregando, né? Legal. E eu queria fazer um comentário, é o seguinte, às vezes você que está nos assistindo, você fala, poxa, eu não sou gerente, eu não sou líder de vendas, né? Como é que eu posso pegar esse conhecimento que o Marcelo acabou de passar e transportar para a minha realidade? Se a tua empresa não valoriza o treinamento como um todo, você tem que valorizar, entendeu? Você pode participar de treinamentos de vendas, de liderança, de desenvolvimento pessoal. Tem muitos, hein? Muitas oportunidades. E muitos treinamentos bons com um custo baixo, com um valor de investimento baixo. Perfeito. Se você não encarar isso como um fator de mudança, como é que o teu gerente, o teu chefe, o teu líder, ele vai encarar? Porque eu garanto uma coisa para você. Se você trabalha com mais 4 vendedores, então você é uma equipe de 5 profissionais, e você, sozinho, vai no treinamento, paga do bolso, e você começa a vender mais, todos os outros, inclusive o teu gerente, vai perguntar, o que você está fazendo de diferente? O que você assistiu? O que você frequentou? E aí você vai falar, olha, eu fui num treinamento de vendas, por exemplo, do Marcelo, ou do Raul Candeloro, como o Marcelo citou no início do bate-papo. Então, se você não tiver essa cultura, você nunca vai mostrar a importância de um treinamento, de um desenvolvimento pessoal para a tua empresa. Então, fica a dica aí para você. É verdade. E uma coisa importante, gente, encare o treinamento como uma reunião de 5 minutos em pé, discutindo coisas que deram certo e deram errado no dia anterior. Eu faço muito esse tipo de ação que não custa nada, nem tempo. Você sabe quando a gente entra num restaurante e ele está fechado ainda? E está todo mundo reunido ali, discutindo? Eles estão fazendo isso.
Porque se você quer ter excelência no atendimento, você tem que falar o que deu errado ontem que eu não vou fazer hoje. Perfeito, perfeito. Né? Então nada como corrigir um erro e não repetir o mesmo erro. Né? Então não vamos ter excelência. Então acho que esse é um conselho. E perfeito o que você falou, autodesenvolvimento, gente. Os melhores são os que se desenvolvem mais, que aprendem mais. Isso é fato. Pode olhar e é estatisticamente comprovado. Legal, legal. Bom, então a gente conversou, né, sobre os 5 itens para você se tornar um campeão de vendas, para a tua equipe se tornar uma equipe campeã de vendas. Né? Mas agora eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal para o Marcelo. Né? Quem já acompanha o canal sabe que eu sempre faço 2 perguntas no final, é justamente para conhecer um lado mais profundo. Né? A primeira pergunta, Marcelo, é o seguinte. Na nossa audiência, tem muitos profissionais de vendas que estão começando na carreira de vendas. Não são necessariamente jovens, mas eles estão migrando para a carreira de vendas, estão pesquisando, estão assistindo um vídeo no YouTube sobre como se tornar um vendedor, um super vendedor. Né? Se você pudesse dar alguns conselhos ou um conselho para essa pessoa que está te assistindo nesse momento, o que você falaria? Olha só, primeira coisa, gente, não acreditem naquela coisa que as pessoas dizem, às vezes que fala que o vendedor nasce pronto, ou que você tem tino comercial, né? A gente escuta essas coisas, né? Não, você tem uma vocação, né? Tem muito vendedor que nasce num churrasco, né? O cara não tá fazendo nada, vai que tá fazendo nada. Vamos vender? Tem um negócio para você vender aqui. Tem uns que nascem assim, né? Mas primeiro não acreditem nisso. Acreditem que você pode... eu sou tímido, então não posso vender. Não. Certo. Isso não existe, né, gente? Então a primeira coisa, se você quer, vá e acredite, você vai conseguir. Certo. Esse é o primeiro ponto. Não desista, porque é o seguinte, gente. Poder do hábito. As pessoas desistem no primeiro mês. Elas começam, no primeiro, segundo desafio que ela não consegue, ela desiste. Então assim, eu vou dar a dica. Primeiro, não desiste. Tá. Vai dar certo. Esse é o lado motivacional, né? Tá. Que eu posso dar. Segundo, se preparem. Né? Acho que conhecimento é muito importante, como eu falei. Acho que conhecimento, quando você vai vender, do seu cliente, conhecimento do seu produto é importantíssimo, fundamental. Conhecimento dos seus concorrentes. Você precisa ter uma pessoa de boa conversa. Eu falo para as pessoas lerem a Exame, leiam o valor econômico, entrem na internet, saiba mais sobre o teu negócio, outros negócios, como você falou. Você tem que ser uma pessoa boa de papo. Isso. Vendedor bom de papo, ele entra em qualquer roda. Ele é convidado para as rodas, né? Então, assim, acreditem primeiro que vocês podem. Depois, se dediquem a ter conhecimento contínuo, o tempo todo. Eu estou todo dia fazendo curso, todo dia comprando. Pessoal, meu, você para de comprar as coisas, para de fazer. Por quê? Eu vou ganhando mais conhecimento, eu vou dando aula, eu vou virando palestrante. Ou vocês acham que essas coisas eu fiz programando isso na minha vida? Essas coisas vão aparecendo. Certo. Porque você é convidado, porque você tem conhecimento. As pessoas gostam disso. Então, se eu tivesse assim, que dar uma dica, é assim, acreditem, se dediquem, que vai dar certo. Né? Eu acho que essa é uma dica fundamental de quem está conseguindo chegar. Ele tem muito que chegar. Legal, legal. E agora vamos voltar um pouquinho. Se você pudesse dar uma dica só, né, só vale uma, tá bom, para o Marcelo lá no início da carreira, né, quando de repente começou a vender, começou a trabalhar, o que você falaria para ele? Olha só, eu vou dar uma dica que eu acho que serve para a vida, não só para o vendedor, mas uma só. E se imagine assim, numa mesa de bar, uma mesa familiar, umas 5, 6 pessoas nessa mesa, e quando você olhar nessa mesa e você achar que você é o melhor dessa mesa, você está na mesa errada. Fiquem em volta de gente que é melhor que você. Certo. Sim, sente sempre perto dos melhores. Melhor profissional de vendas, o melhor contador de histórias, o melhor, a pessoa que faz as pessoas mais rirem, ou o cara que também é o melhor analítico, que analisa as coisas. E aprendam com essas pessoas, cara. Tirem o melhor que você pode dessas pessoas. Essas pessoas gostam de ensinar, porque elas tiveram sucesso. Então a dica que eu dou senta na mesa certa. Legal, legal, show de bola. Bom, e deixa uma mensagem final, né? Me conta um pouquinho como é que as pessoas podem entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Legal. Claro. Olha, então eu tenho o meu site, né, marcelobaratella, com 2 Ls.com.br, marcelobaratella.com.br, ou vocês podem me mandar um e-mail, baratella,
com 2 L's, @laboratoriodevendas.com.br, laboratoriodevendas.com.br. Vou ter o maior prazer em dar dicas para vocês, se conhecer, enfim, eu sempre respondo os meus e-mails. Legal. Não deixo ninguém sem resposta, né? Vocês vão ver que eu não respondo muito também, né? Eu dou umas respostas mais objetivas. Legal, show de bola. E queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando para vocês e fico à disposição sempre que precisar. Legal, Marcelo. Olha, muito obrigado de coração. Tenho certeza que todo esse conteúdo que você acabou de passar pra gente, essa aula, né? Eu tenho certeza que vai impactar muito positivamente quem está nos assistindo, quem está acompanhando o trabalho dos supervendedores. Cara, muito obrigado. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.